ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Gênesis 22:1, por favor, Eduardo. 22:1. Preciso destilar essa palavra que acumulou dentro de mim. E ao longo desses dias eu aprendi muito sobre provação, porque mais do que ser ministrado, aliás, mais do que ministrar, estou sendo muito bem ministrado, tanto por Deus quanto pela escola da vida, como muitas pessoas aqui. Além de mim, deixa eu ver, tem mais alguém sendo provado aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Está sendo provado, irmão? Se você está sendo provado que nem eu, assim, um pouco mais do que o normal, levanta as duas. Provação é coisa de crente. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Obrigado, Eduardo. Ficamos até aí. Pode tirar. Pôs Deus Abraão à prova. Deus tem muitas formas de ser atuante na vida do crente, dos seus filhos. E cada uma das quais Deus decide está relacionado a algumas coisas que revelam muito ao nosso respeito. Provação na mão de Deus é uma ferramenta para transformação. Guarde o que eu estou falando. Provação na mão de Deus sobre você, na mão dele, é uma ferramenta para transformação. Ninguém depois da superação da provação permanece sendo o mesmo. Ele entra de um jeito, mas ele sai bem de outro. Se entra com orgulho, sai mais humilde. Se entra gatinhando, sai de pé. Se entra correndo, sai voando. Se entra desentendido, sai com conhecimento e experiência de causa. Se não conhece a Deus, então durante o período da provação, Deus usa a situação para se revelar, para que esse ou essa o conheça da forma que Deus julga importante que ele conheça naquele momento específico. Provação é uma ação inevitável. Se você é novo convertido, ainda não passou, antecipo, te dando um spoiler da vida cristã. Meu irmão, aperta o cinto de segurança, porque em algum momento, durante o seu trajeto, você não vai ser só provado, você vai ser duramente provado. E se provado, firme, constante, for aprovado, então a ação de Deus sobre a vida daquele que foi aprovado é cumprir sobre ele as suas promessas. Existem algumas coisas que Deus simplesmente dá, e elas são importantíssimas, preciosas, mas para algumas coisas nós não precisamos fazer muito. Até funciona sem fazer nada. Só ter um bom crente orando por você, só ter uma mãe piedosa jejuando pela sua vida, só ter um pastor ou um líder de ministério apaixonado e orando por você, só pegar teu carro do jeito que você estava, sair da sua casa e vir para a igreja. Mas existem outras coisas que são nos dadas, olha aqui, a ferro e fogo. Você quase que tem que tomar da mão de Deus. Não é que Deus não quer largar, mas você tem que provar para Deus que você está pronto, que você tem maturidade, que você agora entende a importância daquilo que Deus disse que daria, mas ainda com relutância está segurando. Você nunca vai encontrar ninguém extremamente abençoado, ungido, vivendo algo em Deus por acaso. Não existe acidente, não existe coincidência.
Sorte, sorte. Sorte é o nome que todo preguiçoso dá por uma vida de oração que negligenciou, por uma vida de jejum que negligenciou. Sorte, sorte não existe. Existe oração, existe perseverança, existe durabilidade e existe continuidade. Quando você encontrar alguém assim, eu quero que você olhe para esse indivíduo e veja, não com os olhos humanos, mas com o coração dado pelo Espírito, que algo diferenciado foi feito por ele e por isso Deus fez algo diferenciado sobre ele. Por que nós precisamos entender que provação é uma ação, e olha aqui, vinda com benevolência do Senhor? Porque Deus usa o período da provação para te preparar para viver as suas promessas. Você não está sendo só provado, irmão, você está sendo preparado também. Você não está sendo só provado, você está sendo preparado. Você não está sendo só provado, você está sendo preparado. Você não está sendo só provado, você está sendo revestido. Você não está sendo só provado, você está sendo munido. Você não está sendo só provado, você está sendo cheio. Lembra 2 domingos atrás, quando eu comecei isso? Só recapitulando. Não confunda provação com tratamento. Pode parecer igual, mas não é. Tem gente sendo tratado e está dizendo que está sendo provado. Não está. O tratamento de Deus é a forma que Ele tem de consertar algo que está quebrado na vida do indivíduo. A provação é uma ação da parte de Deus para acrescentar algo que esse indivíduo não tem. Porém, há essa confusão, como houve nos dias de Jó. Jó estava sendo provado, e os amigos de Jó, desentendidos, estavam dizendo assim: você está sendo tratado. Jó disse: não estou sendo tratado, eu estou sendo provado. Ele disse: não, tu pecou, por isso que tu está passando por isso. No ápice da provação, a impressão que dá é que Deus está tratando pecado. Eu não discordo dos meus irmãos como eu, que no meio da provação faz um levantamento de vida para ver se não tem pecado. Será que eu pequei? Por isso que eu... Não, no caso de Jó não, e no caso de muitos irmãos aqui também não. Não é tratamento, é provação. Uma outra situação que eu refresco a sua memória, e eu deixei claro quando exemplifiquei o fato de que quando Abraão sobe a um monte para oferecer Isaque, Abraão deixa seus 2 servos e só leva a oferta, que é o filho. Abraão também não leva a esposa. Sabe por quê? Lembra? Porque quem estava sendo provado era Abraão, não a sua mulher e nem seus filhos. Irmão, cuidado com as transferências de provação para a vida de pessoas que não estão sendo provadas. As primeiras que tendem a sentir o reflexo dessas transferências é aquela pobre coitada que dorme do meu lado, seguido daqueles que comem comigo na mesa. Se Deus está provando você, não transfira suas provações para a vida dos seus filhos e nem para a vida da sua esposa. Se Deus está provando você, irmã, hombridade, lucidez, entendimento, é você que Deus está provando. Abraão não levou os servos com ele. Abraão levou oferta. Abraão não levou a esposa. Abraão levou oferta. Sabe por quê? Porque quem estava sendo provado era ele. Terceiro ponto, só recapitulando. Eu disse que quando Abraão foi provado, Abraão acorda cedo e vai na direção que Deus estava apontando, onde ele deveria oferecer o menino. Por que Abraão faz isso? Para nós aprendermos que a direção da provação é o melhor caminho a ser trilhado.
Se Deus está provando aqui, eu vou por lá. Se Deus está me provando aqui, eu vou para lá. Abraão não foge da provação. Irmão, para de ser fujão. Para de ser fujão. Abraão não foge da provação. O Senhor diz, vai para cá, que é lá que você vai oferecer. Então é na direção da provação que Abraão vai. Por último, para nós começarmos hoje, Deus diz a Abraão assim: oferece teu filho Isaque. E algo inusitado acontece quando Abraão coloca Isaque sobre o altar e levanta o cutelo para cumprir o propósito e sacrificar o menino. Porque um anjo do céu brada, desculpa, por último não, penúltimo, um anjo do céu brada e diz: não faças tal ao menino, porque agora eu vejo que temes a Deus. Observe aqui, Deus pede para Abraão sacrificar Isaque. Agora Deus pede para Abraão não sacrificar Isaque. Sabe por quê? Porque o que Deus pediu para Abraão nunca foi Isaque. O que Deus estava pedindo para Abraão era obediência. Não era o seu filho, era obediência. Mas Deus queria saber até onde a obediência de Abraão ia. Porque o nível de obediência que eu ando, isso é novo. Disse hoje de manhã e revela agora. O nível de obediência que eu ando também nivela, mostra e revela o nível de fé que eu ando. Porque fé e obediência, biblicamente, é a mesma coisa. Você vai ler Gênesis 20, 21, 22, 23, e aí por diante, aonde relata a história de Abraão, que nós conhecemos como pai da fé, mas você não vai encontrar a palavra fé, ela vai surgir centenas de anos depois, muitos anos depois, lá no livro de Abacuque. A palavra fé só está escrita uma vez no Antigo Testamento. O Novo está cheio, mas no Antigo Testamento só uma vez. E nos dias de Abraão, ela nunca foi se referida. Não existia essa palavra. Embora sem existir palavra, a fé era uma ação que estava lá. Por isso Abraão é identificado como o pai da fé. Deus não queria Isaque, Deus queria obediência. Irmão, quando Deus te pede as coisas, e Deus é especialista em só pedir, não. Deus pede aquilo que é difícil, Deus pede aquilo que você não quer dar, Deus pede aquilo que você fala é meu, Deus pede aquilo que você tem por conquista. Quando você começa a se apegar demais, quando você começa a amar mais, quando você começa a gostar demais, quando você começa a idolatrar demais, o Senhor fala assim: não, eu quero para mim. Porque isso aí está me roubando de você. Mas não é aquilo que Deus quer, irmão. Deus quer obediência. É obediência. Você acha que é teu dízimo? Acabei de falar disso agora. Você acha que é o 10% que você ganha? Aprove a Deus, sim. Dar-nos a alegria de sermos participantes de algo tão maravilhoso quanto esse, que é a sua obra. Mas você acha que é teu dízimo? Irmão, é a tua obediência que Deus quer. Você não está entregando dinheiro, você está entregando obediência. Quando o Senhor te chama para jejuar, não é o jejum que você está entregando, você está entregando obediência. Quando você levanta de madrugada, porque Deus te acordou e de vez em quando Ele faz assim na gente, para a gente orar, irmão, não é a noite de sono que você perdeu, as horas de sono. É obediência. Quando Deus fala de uma forma assim um pouquinho mais dura, porque, irmão, olha, eu fico chateado em ver que algumas pessoas são assim, ranzinza, quando Deus precisa tratá-los de uma forma mais embrutecida. E não fico pensando que Deus fica o tempo todo, irmão, como margarina em pão quente, tentando suavizar as coisas. Às vezes Deus fala na chincha, às vezes Deus chama pela orelha. Eu conheço meu pai, de vez em quando ele pega a sua havaiana, ele vem na minha direção, eu sei que eu vou apanhar. É para tratar a obediência. Centenas de vezes ao longo desses 20 e tantos anos de ministério, eu ouvi a seguinte frase. E ela, poeticamente falando, é muito bonita.
porque de alguma forma romantiza o nosso relacionamento com Deus. A frase diz assim: a fé move o coração de Deus. Quem já ouviu essa frase além de mim aqui? Levanta a mão. Levanta mesmo. A impressão, obrigado, que nós temos pela quantidade de vezes que nós ouvimos e pela credibilidade das pessoas que falaram é que essa frase é uma verdade. A fé move o coração de Deus. Hebreus 11:8, por favor, Eduardo, deixa ali. A fé move o coração de Deus. Centenas de vezes eu ouvi essa frase. Penso que em determinado momento da vida eu já deva ter falado isso. Falei, Lauren? Já falei? Eu devo ter falado isso. Mas quando você entende propriedades do que é fé, quando você entende em relação a quem é Deus, você discorda. Porque a maturidade, irmãos, não vai te colocar dentro de uma caixa, vai te tirar dela. E vai te fazer enxergar aquilo que está lá fora daquelas 4 pequenas paredes que algumas pessoas colocaram à sua volta. Olha ali. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deixa ali. Deixa eu corrigir a frase. A forma correta não é a fé move o coração de Deus. É a fé. Através da fé, Deus move o coração do homem. A fé não é um agente para Deus se submeter à sua vontade. A fé é um agente para que você obedeça a Ele e cumpra a vontade dEle. Pela fé, Deus realizou o sonho de Abraão? Não. Pela fé, Deus deu a Abraão? Não. Pela fé, Abraão conquistou? Não. Pela fé, Abraão obedeceu. Fé é para você ser obediente. Não é para você, pela fé, esfregar a lâmpada, o gênio sair dali e falar assim: qual é a sua vontade, mestre? Não, a fé é para você se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho fé em Ti, o que queres que eu te faça? É para você obedecer a Ele. Crente desobediente não anda pela fé. Abraão obedeceu porque tinha fé. Abraão tinha fé, então podia obedecer. O tamanho da sua fé não é determinado pelas conquistas que você tem em Deus. O tamanho da sua fé é pelo nível de obediência que você anda. Eu achei que se o pastor orasse e a minha fé aumentasse, então Deus ia realizar. Não, a chave não é essa. A chave não é essa. A chave é a obediência. No final da sua extensão, porque no começo dela é fé. Aí eu lembro vocês de novo. Obediência gera recompensa. Obediência gera recompensa. Então quando você anda em fé, você anda em obediência. Quando você anda em obediência, então Deus, sobre a sua obediência, te dá a paga justa. Ele te recompensa. Isso é importante pontuar. Porque Abraão não é o pai da fé só por causa da quantidade de filhos que ele teve e ainda continua tendo, pai de uma grande nação. Abraão é o pai da fé porque obedeceu. Pastor, olha aí, irmão, anota no teu coração. Pastor, como é que eu faço para aumentar minha fé? É só você aumentar o tamanho da tua obediência. Você vai obedecendo e a tua fé vai aumentando. Você vai obedecendo e a tua fé vai aumentando. Pastor de Deus, como é que você sabe que a fé do crente está diminuindo? Quando a obediência dele começa a diminuir também. Abraão andava de ponto a ponto, de um lugar ao outro.
A Bíblia diz que ele fez um trajeto como um peregrino, sem paradeiro. Cada lugar que Abraão se instalava era uma parte daquela terra que se tornava propriedade da nação que viria depois. Abraão, de ponto a ponto, de obediência em obediência. Daí surge a palavra aonde diz que nós andamos de fé em fé. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de obediência a obediência, de obediência a obediência, de obediência a obediência. Ato seguinte, vamos adiante. Quando se fala de provação, pode encerrar aqui. É importante entender que, anote aí, irmão, porque quando você passar por isso, o entendimento e a lembrança disso vai fazer com que você fique um pouco mais atento. Primeiro, dessa noite, lugares de sofrimento ou lugares de provação, tá? Lugares de sofrimento são lugares de crescimento ou lugares de paralisação. É um extremo. Todo lugar de sofrimento ou é um lugar de crescimento ou é um lugar de paralisação. A provação te dá margem para você decidir qual vai imperar na sua vida entre essas duas situações: ou crescimento ou paralisação. Tem gente que passou pela mesma dificuldade de alguém que parou ali, usou aquela circunstância para crescer, enquanto o outro ali parou. Deus não pode curar através de você aquilo que você em Deus ainda não foi curado. Deus vai ministrar saúde através da sua vida em áreas da sua vida que estão saudáveis. Estou dizendo isso porque no ápice da provação, muitas pessoas se magoam com Deus. Sabe o que elas fazem? Viram as costas e vão embora. Eu tenho alguns clientes aqui da igreja. Não, eles não são fiéis. Desculpe, irmão, eles são clientes aqui da igreja. Sabe por quê? Porque eles só vêm quando precisam do produto que nós temos a oferecer. Tem gente que aponta ali, porta dentro. Eu já sei, irmão, que só veio porque, assim, ó, como eu sempre digo, está no ó do borogodó, está no bico do corvo, está enfrentando uma terrível luta. Pela cara, irmão, eu já sei. Eu nem dou Pai do Senhor, eu digo assim: o que aconteceu? O que aconteceu que você apareceu dessa vez? O que aconteceu? Ai, pastor, nem te conto. Aí ainda tem a cara de pau de olhar para mim e falar assim: só vim por causa disso. Não é fácil. Não é fácil. Pois é. Tem dia que a gente não está tão assim, com o espírito tão romantizado para poetizar, para aquele momento de debilidade e fragilidade que pela milésima vez a mesma pessoa enfrentou. Então quando você vai orar, você comete a gafe de fazer uma oração sincera. Irmão, e é tão difícil fazer uma oração sincera, irmão. Estou falando de mim aqui. É tão difícil fazer uma oração sincera. Há situações que você tem que ficar assim, ó, contornando para não encaixar palavras precisas, porque elas podem acabar assim, sabe? Você entendeu?
aguentei e eu orei. Senhor, eu sei que o Senhor ama meu irmão. Mas como pastor dessa igreja, eu preciso dar testemunho a respeito dele. Jesus, meu Deus, ele só aparece aqui quando ele está na prova. Pastor! Pedi oração, agora vai ter que aguentar até o final, que eu vou te dedar, eu vou te entregar todinho para Deus agora. Ele só aparece aqui quando ele está na prova. Então, meu Deus, não dá vitória já não. E se der assim logo, já emenda depois dessa vitória uma luta. Porque ele anda de luta em luta, não é de fé em fé, não é de obediência em obediência. Porque eu estou cansado de despedi-lo e no meu coração dizer: Deus abençoe meu irmão, até a próxima luta. Lugares de sofrimento são lugares de crescimento ou de paralisação. Tem gente que parou, irmão, numa mágoa, está lá até hoje. Está lá até hoje. Não superou uma rejeição. Tem gente que parou numa decepção, está lá até hoje. Está lá até hoje. Impedidos de viver um bom presente, um presente com promessas, porque estão aprisionados em um passado. Eu sei, traumático, difícil, eu sei. Mas eu conheço o poder do sangue, do nome de Jesus, que muda, transforma, cura, restaura. Se você crê, você precisa então clamar e experimentar para que isso aconteça em sua vida. Eu não sei o que fizeram, mas o meu Jesus cura de tudo, transforma tudo, porque Ele tem todo o poder. Se Ele pode vencer a morte, se Ele pode vencer o inferno, se Ele pode vencer o pecado, Ele não vai te ajudar a vencer uma mágoa aí? Deus quer aproveitar essa aprovação para impulsionar a sua vida, como eu disse no começo. Por último, essa noite, temos algumas coisas ainda a fazer aqui. Olhe para cá. Não me encanta todos o que eu vou falar agora. E eu respeito, porque não é todo mundo que quer andar debaixo de uma unção. Até porque a unção é um tipo de revestimento que Deus dá para o indivíduo, para que através dele Deus possa ministrar para outras pessoas. Ele desfruta de um nível de intimidade, de presença, mas o mais beneficiado não é quem é ungido, é quem está perto dele. Mas a aprovação, ela determina algumas coisas relacionadas à unção que eu quero compartilhar aqui. Então anota aí no teu coração: a aprovação que você suporta determina a unção que você carrega. A aprovação que você suporta determina a unção que você carrega. Gente muito ungido, gente que carrega muita unção, vive debaixo de aprovação. Não é para sentir dó de ninguém ungido, não, porque os ungidos não gostam de sentir dó deles. A aprovação que você suporta determina o nível de unção que você carrega. Romanos 4,17, Pedro, por favor. Pedro não, Eduardo. (4 e 17) de Romanos. Ai, chorrianda lá na sobre. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica dos mortos
e chama à existência as coisas que não tem. Você está entendendo que nós estamos falando sobre Abraão? Porque ele foi constituído, como diz aqui essa tradução, por pai de muitas nações, porque ele suportou uma provação terrível e saiu dela aprovado. Dentre tantos benefícios que nós acabamos por aquisição recebendo no dia da provação, a unção está entre eles, e entre eles a unção é uma das maiores. Deus quer ungir a vida do crente, Deus coloca ele em provação. Deus quer ungir a vida do crente, Deus coloca ele em provação. Eu vou dizer, Deus quer ungir a vida do crente, Deus coloca em provação. Tem gente aí, irmão, orando para ser provado, porque está pedindo para ser ungido. Tem gente orando para ser provado, porque está pedindo para ser ungido. Tem gente orando para ser provado, porque está pedindo para ser ungido. Pastor, então eu não quero mais unção. Então você não entendeu a importância do que é andar ungido, do que é ser ungido. Porque a unção é uma ação que Deus não dá de graça. Essa não vem, irmão, como imposição de mãos na minha cabeça. E alguém dizendo, receba unção, receba unção. Não, isso não recebe, isso não funciona. Quem se manifesta em palavras dessa forma diz errado. Porque a unção não é transferida assim. Eu não faço nada. Eu tenho um grupo de pessoas que me amam e são intercessores, e enquanto eu estou lá de boa, alguém vem assim de vez em quando com a mão na minha cabeça e diz, seja ungido, seja ungido, seja ungido. Ah, tá bom. Só que não. Só que não. No tempo da provação, a unção ela é resultado de duas situações, ou várias. Eu vou aqui dizer duas. Primeiro delas, anote no seu coração, a unção, ela é resultado do seu lugar secreto com Deus. A unção, ela é resultado do seu lugar secreto com Deus. Seu tempo de comunhão, de entrega, de intimidade, ela é resultado do seu lugar secreto com Deus. A manifestação de Deus de forma pública acaba sendo a verdade revelada da sua vida com Ele no secreto. A unção é resultado do seu lugar secreto em Deus. Pelo amor de Deus, é lição para criança. Eles aprendem isso, que todos nós temos que ter um lugar secreto com Ele. Ausente e distante de pessoas, para desfrutar de forma íntima aquele precioso tempo de comunhão, aonde a sua presença vem sobre nós e permanece por impregnação. Você já abraçou alguém muito cheiroso? E depois você cheirou assim, você sentiu o perfume daquela pessoa? Isso é unção. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais o cheiro dele pega em você. Isso é unção. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais a presença dele fica impregnada na sua vida. Tem gente que não precisa mostrar a carteirinha, tem gente que não precisa falar que é crente. Eu estou lá no Rio. Agora esses dias tive muitas experiências, até agora não compartilhei quase nenhuma. Vou finalizar com essa e uma outra. Estou na frente da igreja, entregando folheto. Estou aqui. Acabou o folheto, a hora que eu estou voltando para pegar mais, uma senhora 1,89 m, era um pouquinho mais alta que eu, com um salto assim, dava 1,94 mais ou menos de altura, de cor, vinha de longe, biblão desse tamanho debaixo do braço. A hora que eu cruzei aquela mulher na rua, o Espírito Santo pegou nós dois. Fizemos mais barulho do que o tiroteio, quando tem tiroteio do PCC Comando Vermelho. Ela
machava de um lado, eu machava do outro. Eu não sei quem é ela, eu não sabia quem eu era, mas eu sei que Deus pegou ela, Deus pegou eu, Deus pegou os dois, e ela machava, e aquela mulher começou a profetizar. Ela começou a profetizar. Estava até mais fácil para ela se identificar como crente se nós formos olhar pelo biotipo. Hoje eu resolvi. Os meninos combinaram, vamos todo mundo de paletó. Eu falei, nós vamos de paletó, mas eu vou de tênis. Com exceção do Rafael, que é tradicional, terno e sapato invernizado. A galera assim, paletó, mas estava de tênis. Você está entendendo? Existem características das quais não precisa ser ditas, elas são visíveis. Olha aqui, por último. A unção é resultado de alguém que está sendo esmagado por Deus. Quando Deus quer extrair unção e trazer a manifestação, Deus vai pegar o indivíduo e vai esmagar. Deus vai esmagar, eu estou falando de provação. Deus vai moer, Deus vai esmagar. Deus vai esmagar. Pastor, para quê? Para que aquilo que está escondido lá dentro possa escorrer agora por fora. Para que você coma pão, alguém tem que esmagar o trigo. Esmaga-se o pão, aliás, esmaga-se o trigo, tem o pão. Esmaga-se a uva, tem o vinho. Esmaga-se a azeitona, tem o azeite. Esmaga-se o crente, tem a unção. Tem unção. Esmaga o crente, tem unção. Irmão Bruno, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa vida, nesse processo de ser esmagado, é que nessas horas a gente se vê um bagaço. É um bagaço, irmão. Você se sente um bagaço quando está sendo esmagado. Mas um bagaço ungido. Um bagaço ungido. Então um bagaço, mais um bagaço ungido. Um bagaço, mais um bagaço ungido. Um bagaço, mais um bagaço ungido. Você não está olhando por cima e os outros por baixo. Você está por baixo, mais um bagaço ungido. Você está entendendo? Por que Deus nos leva ao ápice, ao cume dessas situações? Existe um propósito. Tem um propósito. Por último, eu acho, tomara. Cheguei lá no Rio de Janeiro. Primeira noite. Fui para conhecer o trabalho, para entender a dinâmica, para ver a igreja de crianças que eles têm, é muito bonita. Conhecer o orfanato, lá no complexo do Alemão. Fiquei perplexo com as situações que as crianças vivem, um presídio, muros muito altos, com alambrados muito grandes, para que ninguém entre, para que ninguém saia, proibido tirar fotos com crianças. Mas quando eu cheguei na igreja, eu fiz uma pergunta, porque eles queriam me apresentar a estrutura da igreja. E por melhor ou não que seja a estrutura de um lugar, eu já passei da fase que essas coisas me impressionam. Já tive esse momento de ilusão, de uau. Mostraram A, B e C. Eu falei, tem uma coisa que eu quero muito conhecer. Eu quero ver. Diga, pastor. Eu quero conhecer que é o crente que mais ganha a alma dessa igreja. Ah, se eu quero conhecer. Eu quero conhecer que é o crente que mais ganha a alma dessa igreja. Daqui a pouco vai chegar. Estou lá, aqui, converso, explico, atendo, recebo, organizo. O apóstolo Leandro iria ministrar. Naquela noite, primeira noite eu ministrei, estávamos acertando os detalhes. Daqui a pouco alguém vem e diz, pastor, chegou. Ah, eu quero conhecer, gente. Eu quero prestar o meu respeito. Eu quero manifestar a minha gratidão. E eu quero entender como que essa pessoa faz para ser tão ganhadora de alma, porque existem muitas formas de fazer isso. Eu não conheço todas, eu conheço bem poucas. As poucas que eu conheço, eu uso. Mas se alguém me apresentar uma forma diferente, eu quero também aplicar. Daqui a pouco chegou um irmão.
com uma menina assim, segurando na mão. Pastor, chegou. É lá, é aquele ali, é aquela lá. O irmão entrou. Eu fui na direção do irmão. Ô meu irmão, Pai do Senhor, meu amado, que alegria poder conhecê-lo. Eu estava aguardando a sua chegada. O irmão me olhou assim, estava aguardando a sua chegada. Eu pedi para conhecer quem é o crente que mais ganha alma nessa igreja. E eu quero muito dizer o quanto eu sou grato por toda a sua dedicação. Ele disse: apóstolo Everton? Sim. Oh, que alegria, apóstolo. Prazer conhecê-lo, acompanhe pelo podcast e tal. O senhor queria o que mesmo? Eu disse: eu quero conhecer, que alegria te conhecer. Eu pedi para conhecer quem é o crente que mais ganha alma nessa igreja. Ele disse assim: não sou eu. Não. É minha filha de 7 anos. Hã? É a minha filha de 7 anos. É minha filha de 7 anos. Bendito seja todo aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja a sua vida desde a sua infância. Bendito seja a sua maturidade e seu entendimento. Bendito seja a casa de teus pais, dos pais de teus pais. Bendito seja todo aquele que recebeu Cristo através de ti. Menina, bendito sejas tu. Você está entendendo, irmão? Quem anda debaixo de unção, inevitavelmente, em algum momento, vai se tornar pai de muitas nações. Deus quer te levar a esse lugar. Deus quer te levar a esse lugar. Para que a sua vida, o seu trajeto com Cristo não esteja condicionado a algumas poucas experiências. Eu insisto com isso, algumas poucas experiências. Fique de pé comigo, por favor. Acabou. Um dia nós falamos o resto. Não precisa. Basta. Aprovação é a oportunidade que Deus te dá para que você tenha uma promoção. Você entendeu a palavra promoção, né? Não é estar mais barato, não. É de promover. A aprovação é a oportunidade que Deus te dá para você ter uma promoção. Deus quer te promover a um outro lugar, a um outro nível, a um lugar de profundidade, de entendimento. Por isso Deus traz provação sobre a sua vida. Por isso Deus traz provação sobre a sua vida. Eu quero que você ache alguém a quem você possa orar juntos essa noite. Se conhecido ou não. Fala: vem cá, vamos orar comigo. Não vou chamar à frente. As horas já foram. Achou alguém? Fala: vem cá, vamos orar comigo. Orantina bakasui abakai. Hiamantuna que asodeni bachero de canto nisori abachora de lisa nagai. Dresion dalla manta que amandusa negete que bia sobro bochero no sote cai. Segura firme aí se você está sendo provado. Segura firme se você está sendo provado.
Pastor, quando é que Deus vai dar vitória? Irmão, eu não sei, irmão, eu não sei. Eu só sei que eu também estou sendo provado. Segura firme. Não solta, irmão. Não solta da mão de Deus no dia da provação. Não toma a direção errada. Não sai do lugar que o Senhor te estabeleceu. Não corre na direção contrária. Entrega aquilo que o Senhor pediu. Obedeça à risca aquilo que o Senhor disse. Pai, no nome de Jesus, nós cremos de todo o nosso coração em sua tão grande e poderosa atuação e movimentação. Pedimos que o Senhor, por intermédio de seu Filho agora, entre em atuação em favor da vida da sua igreja. Querido Deus, eu tenho ensinado aquilo que o Senhor durante esses dias tem ministrado ao meu coração. E eu quero te pedir, Pai, que a tua igreja mantenha-se firme e constante, segurando em suas mãos. Que haja sobre o seu povo a superação de toda a adversidade para permanecer firme, te servindo em espírito e verdade. Que essa igreja triunfante continue caminhando dia após dia sobre a ação e a atuação da sua palavra. Que esta igreja possa viver cada uma das promessas que o Senhor fez, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é fiel. Pai, eu oro por aquele que está enfraquecido, por aquele que desanimou, por aquele que perdeu a esperança, por aquele que está em baixa expectativa, por aquele que, Senhor, está confuso, por aquele que pensa em ir embora, por aquele, Senhor, que está se desviando. Eu oro por aquele, Senhor, que não está entendendo o que está acontecendo, que o coração dele essa noite receba com profundidade a tua verdade, para que ele possa se levantar para poder viver aquilo que o Senhor disse que faria. Emaiaticai, Idaiamandunia Kamandaia Tecalabai, Deialanda Canturoba Camani Decomai. Clama pela glória. Os irmãos da diaconia podem se posicionar aqui, pastor Vitor, pastor Enzo, que vai ministrar a ceia, por favor. E quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, da glória de Deus. É complicado quando Deus te enche tanto de uma coisa e você, de alguma maneira, tem que ser sucinto quando tem o tempo como um agente limitador. Mas sem te dizer isso, seu entendimento seria limitado, porque portas só se abrem com chaves específicas. Não é uma chave, é uma chave específica que abre uma porta específica. Não vou dar nem endereço, você conhece. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Quando fala-se de provação, Deus não só te prova, mas todas as vezes que Deus te prova, Deus se coloca à prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não só está te provando, mas Deus está se colocando à prova, para que você também conheça a essência, o seu amor, o seu favor e a sua fidelidade. Aproveite agora, daqui em diante, o tempo de provação, para provar do Senhor, não provar o Senhor, mas para provar do Senhor a sua bondade, a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu poder, a sua benignidade, a sua graça e o seu favor. Provai do Senhor e vede que o Senhor é bom.
Deus se coloca à prova e Ele não teme em fazer isso, porque Ele quer que você o conheça. Você vai provar, irmão, de misericórdia como você nunca provou. Você vai provar de graça como você nunca provou. Você vai provar de poder como você nunca provou. Eu preciso dizer a alguém que está orando aqui, porque Deus fala assim: você vai provar de sucesso como você nunca provou. Você vai provar de prosperidade como você nunca provou. Você vai provar de vitória como você nunca provou. Você vai provar sim. Ossos, nervos, peles, sangue, células, órgãos, seja tocado pelo Deus que prova, que cura. Sejam tocados essa noite pelo poder do nome de Jesus. Você pediu cura, provai e vê que o Senhor é bom. Provai e vê que o Senhor cura. Derrama-se egedinai, que alácia romeni decai. Eu quero orar por pessoas que vão se membrar essa noite. Por favor, vem aqui comigo. Antes de ministrar a ceia, nós temos alguns irmãos que foram procurados, que não foram também, mas que desde a data de hoje, vem cá, conduze-os para mim. Pastor, ninguém falou comigo, mas eu estou vindo aqui, conheci a igreja e quero fazer parte dela. Vem cá, aqui, por favor. Acompanhe-os, por gentileza. Vem cá. Estou vindo aqui, gostei, entendi que esse é o meu lugar. Eu quero fazer parte desse povo barulhento, exagerado, maluco. Vem cá, vem junto, vem comigo, vamos nessa, que é boa beça. É uma alegria muito grande, meus amados. Que bom tê-los aqui, que bom tê-los aqui, que prazer recebê-los, que felicidade grande. Quero depois conhecer um por um. Quero trocar com vocês a xícara de café. Podemos trocar uma xícara de café pentecostal? Lá na minha casa nós servimos café medroso. Conhece, irmã? Café medroso? Ele sempre vem acompanhado. Pãozinho de queijo, pãozinho com margarina, um pãozinho com mortadela. O corajoso vai sozinho, né? Aquele negão não deixa que eu vou sozinho. Não, lá em casa é o medroso. Vem pra cá, vem. Que alegria, que alegria. Glória a Deus por cada um de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Glória a Deus por cada um de vocês. Que felicidade poder recebê-los. Que alegria. Esse aqui é meu companheiro, lá de Belém do Pará, chegando na região. Acho que ninguém veio mais longe que ele, não. Se alguém mais longe, para ser mais longe de Belém, tem que vir da onde? Hã? Do Acre. Do Acre é eu. Eu sou acrilano, quase. Minha mãe saiu de lá com 6 meses grávida de mim. É isso, mãe? 6 meses. Quase. Aí nasci no Paraná. Que alegria, hein? Quantos jovens chegando. Que maravilha, que bom recebê-lo, meus amados. Com muita alegria. De todo o coração. Debaixo de muita satisfação, nós, igreja, declaramos que vocês são bem-vindos e nós os recebemos como os nossos irmãos, como parte dessa casa. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Olha lá, olha o povo. Vocês fazem parte agora. Aí. Um mais perigoso que o outro. A partir de hoje, se mexer contigo, mexe com essa galera toda aqui, ó. Entendeu? Tem gente que mexe contigo? Porque se tiver, ó, dá uma olhada aí, ó. Ó, olha a cara. Olha ali, já falando, ó. Mexeu com ele, mexeu comigo. Amanda calabacia tacou mandaracai. Cheba duraciando que de que samanu de que levedência. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos essa noite diante da tua presença, ó Deus vivo, crendo de todo o nosso coração na sua sublime e poderosa atuação. Que alegria, Senhor, poder ver mês após mês almas e mais almas, almas e mais almas, almas e mais almas sendo acrescentadas neste lugar. Tu és fiel, ó Deus, e sua fidelidade sempre traz os melhores. Por isso eles estão aqui para compor junto conosco essa parte tão importante da sua igreja que está nessa cidade.
Nós cremos de todo o coração que tudo que é promessa de Deus e responsabilidade sobre a igreja, a partir de agora, repousa sobre cada um deles, Senhor, cada um deles, pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos de todo o nosso coração que repousa sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Assim, Deus, essa noite nós oramos e podemos declarar, através do poder do nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a sua vida estabeleça a paz. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus? Vem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, a minha família, os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. Com os meus olhos, se somente olhar pra ti, como pois os fixaria em outro alguém. Fiz aliança com os meus olhos, se somente olhar pra ti, como pois os fixaria